Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Fonte Viva, do nosso abençoado Chiquinho de Jesus. E abrindo aqui ao acaso, caiu numa passagem bíblica. Se você tem esse livro Fonte Viva, então vamos acompanhar juntos, né? Abra no capítulo 83. Capítulo 83 do livro Fonte Viva. Nesse capítulo, da página 181, caiu aqui uma passagem bíblica, que está em Hebreus, capítulo 6, do versículo 1. Capítulo 6, do versículo 1. Hebreus, Paulo de Tarso, que diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Ó, pelo que, a passagem bíblica diz que está em Hebreus 6, 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Então, se você tem a Bíblia, por favor, pegue sua Bíblia, abra lá em Hebreus, capítulo 6, do versículo 1. Vamos estudar junto. Vou repetir essa passagem bíblica, para que nós façamos um estudo, uma reflexão. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Em cima desse ensinamento bíblico aqui, que o ensinamento bíblico requer um estudo muito acurado, porque muitas vezes ele é ininteligível, então fica difícil uma interpretação. Mas veio o maior teólogo que eu já vi na minha vida, que é Emmanuel, através do Chico, ele vai dar a verdadeira interpretação dessa passagem bíblica que nos foi passada em Hebreus pelo Paulo de Tarso, doutor da lei. Emmanuel começa nos dizendo: aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Tá vendo? Então, para constituirmos uma fase, rudimentar no aprendizado do Evangelho, é importante aceitar o poder de Jesus, também de sua própria ressurreição, e ainda reconfortar-se ante os benefícios da crença. E ele continua: praticar também as lições recebidas. Não adianta ficar só na teoria. Não, nós temos que praticar. Por isso que a nossa doutrina é bem clara. Não é? Não adianta a fé sem obra, tem que ter obra. Praticar isso é obra. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia. Representa o curso vivo e santificante. Aí ele fala: o aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. E é verdade, vou repetir, ó. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes profetas. Não se pode fugir, não se, sabe? Tem que ser assíduo no estudo. Ele fala: não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente, é imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Olha que ensinamento fantástico. Não adianta ir para a igreja todos os domingos ou todos os dias e ficar lá ajoelhado, orando. Nada disso adianta. Ele fala que talvez isso seja até importante, mas além disso, existe uma outra ação imprescindível, que sem ela todo o nosso intento será infrutífero. Ele diz: não basta situar nossa alma
no pórtico do templo, e aí ficar com o joelho dobrado, ajoelhado, não é? Reverentemente, olhando para a imagem. Não, 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 não. É imprescindível regressar, alguém fala, aos caminhos vulgares, ou seja, ao local onde existe o pecado. Ou então, ao local, pode ser na nossa família, ou no nosso meio, aonde as pessoas ainda não adquiriram a consciência e o dever de seguir o caminho de Jesus. Nós temos que voltar a esses locais, tá vendo? A vulgares, e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Então a gente tem que aplicar os ensinamentos de Jesus em nós mesmos, numa prática direta, em qualquer ambiente que estejamos, né? Sublimando a vida comum. Tá vendo? Então, através do nosso gesto na vida comum, no local comum em que a gente se encontra, de nosso meio social, a gente tem que sublimar nossos sentimentos juntamente com aqueles que estão convivendo conosco. Aí ele fala, quer dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se, não é? Sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama. Que adianta ficar na porta do trabalho, vai lá e olha a coisa linda e não faz nada. Por que dizer então do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar, na ociosidade? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. Existe mesmo. Até na Igreja Católica existe isso. Porque o Papa, há pouco tempo atrás, ele puxou a orelha de quem? Dos padres. E exigiu que eles saíssem da zona de conforto. Saísse da zona de conforto e fosse direto ao trabalho, de forma direta, presencial, visitando as casas, a comunidade. Aí é que está. Aí ele continua aqui. Olha, existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento ocioso. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar, nem sofrer, vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Pessoas teóricas, pessoas que, onde existe aquele chavão que diz assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Né? Precavendo, continua, precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo de Tarso com profundo acerto. Paulo de Tarso falou, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-se-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. É claro, sair da teoria para a prática, não é? Mesmo porque nós sabemos, fora da caridade não há salvação. Não adianta fé sem obra. Jesus falou a cada um segundo suas obras. Né? Reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. A pessoa pode ser o maior frequentador da doutrina, o maior culto, o maior teólogo, mas se ele não tiver obra, nada feito. Né? Aí, então, a gente tem que prestar atenção no que Paulo de Tarso falou. Eu vou repetir o que Paulo de Tarso falou. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto. 2 pontos. Olha o que Paulo falou. Deixando os rudimentos da doutrina de Jesus. Deixa as teorias de Jesus para trás e prossigamos até a perfeição. Abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos. Tá vendo? Por quê? Então, não passaremos de autores de obras mortas. Tá vendo? Então tem que sair da zona de conforto, partir para a ação, abstendo-se, não é? De repetir os erros, porque senão não passaremos de obra morta.
Aí ele continua, evitemos, para concluir, Manuel fala, evitemos, assim, a posição do aluno que estuda muito, e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Fica aí para nossa reflexão, esse ensinamento profundo, que todos nós temos que partir para a ação. Todo o aprendizado que a gente adquirir, a gente tem que colocar em prática. Não adianta nada, uma infinidade de conhecimentos armazenados no nosso cérebro e a gente não passa para frente. Isso não pode acontecer. Para mim, uma pessoa assim, na face da Terra, é um vivo morto. É um vivo morto. Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos.